Boa noite, irmãos. Deus abençoe, graça e paz a todos. O tema do vídeo de hoje é: o que acontece na morte? Quando a gente morre, será que a gente vai para algum lugar? Ou a gente dorme? Ou a gente reencarna? O que será que a Bíblia fala? Porque tem muitas crenças, irmãos e irmãs, sobre a questão da morte. Eu respeito qualquer tipo de crença, religião, tá, irmãos? Denominação. Mas o que será que a Bíblia diz? Eu vou expor o que a Bíblia diz e o que eu creio também, tá bom? Vamos começar no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10. Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos complementar com Eclesiastes 3, versos 19 a 21, aproveitar que está perto. Obviamente não vou conseguir ler todos os capítulos e versículos da Bíblia para não ficar muito tempo o vídeo, mas para a gente ter uma certa noção, tá, irmãos? Eclesiastes 3, versos 19 a 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ao verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. O verso 21, quem sabe se o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Então, irmãos, a Bíblia, ela fala aqui em Eclesiastes 9, versos 5 e 10, que os mortos não sabem de coisa nenhuma. E para a sepultura, para onde todos vais, não há obra nenhuma. Em Eclesiastes 3, versos 19 e 21, ainda compara o homem com o animal. Qual é a vantagem dos dois? Nenhuma, porque todos são pós e todos retornarão ao pó. Vamos, por exemplo, em Gênesis 3, verso 19. Eu também vou abrir livro do Novo Testamento, tá, irmãos? Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 3, na criação. Gênesis 3, verso 19. Vou abrir rapidinho. Daqui a pouco a gente também vai abrir livros do Novo Testamento, tá, irmãos? Porque a Bíblia não pode entrar em contradição. Ela tem uma mesma ideia tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento. Olha aqui Gênesis 3, o verso 19 fala para Adão, claro que para Eva também, depois do pecado. Gênesis 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a Bíblia fala, irmãos, que o homem, ele é pó, ele veio do pó da terra e do pó vai retornar. Só para você ter uma ideia, por exemplo, olha o verso 22 que a Bíblia fala em Gênesis 3, ó. Isso depois que Adão e Eva pecaram. Olha que fala no verso 22, por exemplo. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Verso 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E o verso 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, refugir de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Além de falar que o homem veio do pó e vai tornar o pó, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, ali no verso 22, vamos colocar anjos querubins para eles não comam da árvore da vida, porque se o homem comer da árvore da vida, ele vai se tornar o quê? Imortal. E a gente só vai comer da árvore da vida depois da volta de Cristo, né? Depois do milênio, né? Então a gente vê em Apocalipse 2, verso 7, por exemplo, lá fala que as igrejas que vencerem comerão a árvore da vida. Em Apocalipse 22, verso 2, fala que de mês em mês todos terão acesso à árvore da vida. Então por isso que nenhum ser humano
por enquanto é imortal. Por quê? Porque ninguém comeu da árvore da vida. Então por isso que a Bíblia fala aqui, do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. E a gente é comparado até com animal, inclusive, tá, irmãos? Por exemplo, vamos para Salmo 146, verso 4. Aí depois eu vou mostrar algumas passagens do Novo Testamento, tá, irmãos? Depois eu vou fazer outro vídeo falando da parábola lá de Lucas 16, do rico e Lázaro, de algumas aparentemente passagens que dão a entender que quando a pessoa morre, ela já vai para algum lugar, tá, irmãos? Salmo 146, verso 4. Depois eu vou abrir também Ezequiel 18, tá, irmãos? Só para não ficar muito longo, tá? Salmo 146, verso 4 diz assim: sai do espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Está falando aqui, sai o espírito e eles tornam ao pó. Então, irmãos, e no mesmo dia perecem os nossos pensamentos. E perecer significa o quê? Deixar de existir, extinguir. Então, irmãos, quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. Por exemplo, olha que Ezequiel 18, verso 4 diz. Depois eu faço um estudo um pouquinho mais aprofundo, o que significa, por exemplo, espírito, alma. Tá bom, irmãos? Tudo tem uma conotação, né? Que o homem, a natureza do homem é holística, né? Ele trabalha harmonicamente. Ezequiel 18, verso 4, por exemplo, olha o que diz, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui está querendo dizer o quê? Que a alma que pecar, essa morrerá. Depois eu vou explicar o conceito de alma na Bíblia, tá, irmão? Mas aqui está falando que a alma é mortal também. E, por exemplo, agora vamos lá para o Novo Testamento. Deixa eu pegar outra parte da Bíblia aqui. Então a gente já percebeu que os mortos não sabem de coisa nenhuma. A gente percebemos que não tem vantagem do animal para o ser humano. E o ser humano, no mesmo dia que o espírito sai, ele perece naquele mesmo dia. O significado de espírito, na verdade, é o fôlego de vida. Depois eu explico com mais calma isso, tá, irmãos? Por exemplo, 1 Coríntios 15, versos 17 e 18. Olha o que diz. Isso aqui é para os salvos, irmãos. Para pessoas salvas em Cristo Jesus. Ó. 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, o que acontece, irmãos? Aqui fala de repente, se não existe ressurreição no futuro, as pessoas que aceitou Cristo salvas, elas pereceram. Por quê? Porque os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma, eles estão no pó da terra. A esperança do cristão é a ressurreição. Então, o que acontece? Todas as pessoas que morrem vão para o pó da terra, irmãos. Então, se não houver ressurreição, os que dormem em Cristo pereceram. Da palavra que fala dormem. Então, em 1 Coríntios 15, aqui no verso 51, olha o que diz aqui, para complementar. Também aqui fala do contexto dos salvos também. 1 Coríntios 15, aqui no verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ao verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o que é mortal se reviste da imortalidade. Então, irmãos, a Bíblia, ela fala o que? Da ressurreição. Então, a Bíblia fala o que? Que somos pó da terra, não sabemos de coisa nenhuma, os que dormem em Cristo. Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela vai falar que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a Bíblia é muito clara na questão que quando a pessoa ela morre, ela está na sepultura, no pó da terra. E vamos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, aqui no verso 13, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entretecestes como os demais, que não têm esperança. Então, irmão, a Bíblia também fala o quê? Que os salvos, eles dormem.
Aí vai ter a única diferença, por exemplo, que quando a pessoa que foi salva, quando Jesus voltar, a pessoa que for salva, também de acordo com João 5, versos 28 e 29, né? Ele vai existir a ressurreição, só que as pessoas que forem salvas, elas vão ressuscitar primeiro, né? Na primeira ressurreição, como eu citei aqui, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18, 1 Coríntios 15, versos 51 a 55, né? E a pessoa que infelizmente não for salva, o ímpio, ela vai ressuscitar depois do milênio. Milênio é Apocalipse 20, né? E você vê em Apocalipse 20, verso 5, que depois do milênio o ímpio ressuscita. Para conhecer o que? A segunda morte de Apocalipse 20, verso 14. Depois eu vou fazer um vídeo explicando a questão da eternidade. Se, por exemplo, o lago de fogo é para sempre ou não, tá, irmãos? Mas que a gente está aprendendo aqui na Bíblia, irmãos, que a morte é um sono. Porque olha que a Bíblia fala também em 1 Timóteo, versos 6 e 16. Agora eu vou ter que abrir, tá? Aqui, tá, irmãos? 1 Timóteo 6, 16. Então a Bíblia fala que é muito clara em dizer que nós dormimos, somos do pó, viemos do pó, que a gente não tem vantagem nenhuma com o animal. 1 Timóteo 6, 16, fala: alma que pecar, essa morrerá. 1 Timóteo 6, 16, quando eu li esse versículo na Bíblia, praticamente eu tive uma outra visão. Eu comecei a estudar esse assunto, porque antigamente eu acreditava na imortalidade da alma. Quando a pessoa morria, ou ia para o céu, direto para o inferno. Depois até vou explicar a questão do inferno no original bíblico, tá, irmãos? O que a Bíblia diz realmente? 1 Timóteo 6, 16, ó, o único... Deixa eu desgrudar. Aqui, agora eu desgrudei, ó. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Tem algumas traduções que falam aqui, o único que possui imortalidade, né? Está falando de Cristo, né? Tá falando de Deus, de Cristo, e ele é imortal e sempre eterno. Tem traduções certamente fala que ele é sempre eterno, irmãos. Então, a Bíblia, irmãos, fala que o homem ele é mortal, ele é do pó da terra. A nossa esperança, 1 Coríntios 15, versos 17 e 18, a nossa esperança é o que? Na ressurreição. Se não existir ressurreição, os salvos também pereceram. Os salvos estão o quê? Tem algumas traduções que falam que os salvos estão perdidos. Por quê? Porque eles nunca mais vão ressuscitar. Então, irmãos, a Bíblia realmente ela relata a mortalidade da alma. E então, irmãos, com todo respeito quem pensa na reencarnação, né, como espiritismo, os irmãos evangélicos, na grande maioria, não vou falar todos, creio que a pessoa já vai para um céu ou para o inferno, mas a Bíblia fala que é um evento futuro, né? Inclusive, vou ler só mais um capítulo e versículo, inclusive está perto, ó, 2 Timóteo 4, verso 8, diz o seguinte, ó, que fala dos salvos, tá, irmãos? Ó, o que Paulo fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo também aqui é muito claro, irmãos, que fala que a coroa da justiça está guardada naquele grande dia, e não só ele e todos que amam a vinda de Jesus, porque a pessoa quando morre agora, ela dorme em Cristo, tá bom, irmãos? Então, tem que haver ressurreição para ter vida eterna. Se não houver ressurreição, quando a pessoa morre, é como se tivesse extinguido a vida, irmãos. E muita gente vai falar assim, mas a Bíblia fala a palavra inferno. Por exemplo, a palavra inferno no hebraico é a palavra Sheol, né? E no hebraico, Sheol significa o quê? Sepultura. Não entra em contradição com Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Todos os capítulos que eu li, né? Os mortos não sabem de coisa nenhuma, né? Que sai o Espírito aquele dia, aparece tudo, né? Então, irmãos, por exemplo, a palavra inferno no hebraico é Sheol. E se a gente vai para o Novo Testamento, a palavra Hades no grego também significa o quê? Sepultura. Quando eu falei Sheol no hebraico, ela significa sepultura. E no grego Hades também significa sepultura. Então não era para estar a palavra inferno na Bíblia. E quando é 2 Pedro 2, verso 4,
ali fala dos anjos caídos, né? Ali a palavra tártaro no grego significa eles estão aqui em trevas espirituais, porque na verdade os anjos caídos está tudo aqui na terra, por isso tem muita maldade, né? Apocalipse 12 vê isso, né? Ali a partir do verso 9 ali, 7 em diante, ali 7, 8, 9, 10. Então, irmãos, Apocalipse 12, né, para contextualizar. Então, irmãos, e a palavra lago de fogo ali, a palavra giena, né? Só que é no futuro e significa aniquilação eterna, mas depois eu faço um vídeo explicando sobre esse assunto, tá, irmãos? Então, a gente percebe, irmãos, também quero relatar uma última passagem de Hebreus, que fala do heróis da fé, quando fala que os salvos vão receber a recompensa. Hebreus 11, versos 37 e 38, ó. Melhor, verso 39, ó. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então está querendo dizer o que, irmãos? Aqui está falando que os salvos, eles não obtiveram a concretização da promessa, porque eles ainda não conseguiram a vida eterna. Então, irmãos, a Bíblia relata a morte como um sono, né? Os que dormem em Cristo, o pó da terra, fomos formados do pó da terra e do pó voltaremos, alma que pecar essa morrerá. Depois eu vou explicar com mais calma o significado de alma e espírito, tá bom, irmãos? Então, a Bíblia, ela é muito clara, irmãos, que os mortos não sabem de coisa nenhuma, né? Que a coroa da vida será dada naquele grande dia. Então, irmãos, quando a pessoa ela morre, ela vai para o pó da terra. Ainda bem, graças a Deus, em nome de Jesus vai existir a ressurreição. Já houve muitas pessoas que perdemos, que amamos. Eu vou ver meu pai, minha mãe, que eu amo muito, meu avô, outras pessoas também que faleceram. Essas pessoas, meu pai e minha mãe aceitaram a Jesus, graças a Deus por isso. Então, eles vão levantar do pó da terra e serem salvos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tentei ser rápido, mas ainda foi praticamente quase 18 minutos de vídeo, mas eu creio que é um assunto muito interessante, irmãos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Então, pela Bíblia, biblicamente, podemos dizer que nós estamos o quê? No sono da alma. Tá bom, irmãos? Quando a pessoa morre. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, espero ter ajudado. Amém.